Cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho. Estamos aqui mais uma vez juntos para mais um momento de meditação, de reflexão, de orientação, sempre trazendo para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração, os nossos devocionais. E aqui, diante dessa paisagem exuberante, nós vamos dar continuidade aos nossos devocionais, trazendo agora para você um devocional no Salmo 126, um salmo bem conhecido, um salmo que vai falar sobre do choro à colheita, quando Deus restaura os sonhos. Se você está aí com sonhos querendo ser restaurados, esse devocional é para você. Então, que a paz do Senhor possa encher a sua mente e o seu coração. Então hoje vamos meditar em um dos salmos mais belos e encorajadores da Bíblia, o Salmo 126. Esse texto fala de restauração, esperança e alegria depois do tempo de lágrimas. Talvez você esteja passando por um tempo de dor, mas a palavra do Senhor garante que aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Então, nesse devocional poderoso no Salmo 126, falaremos sobre a restauração divina, o tempo de colher o que foi semeado com lágrimas e como Deus transforma dor e lágrimas em alegria. Descubra o segredo espiritual de quem confia no Senhor, mesmo em tempos de deserto, e aprende que a colheita sempre vem no tempo certo. Aqui uma mensagem de esperança, de fé e renovo para o seu coração. Fique comigo até o final, porque Deus quer restaurar os seus sonhos e transformar o seu pranto em celebração. Como eu sempre tenho dito, você é testemunha, esses devocionais estão aqui para proporcionar para você os 3 elementos fantásticos, imprescindíveis para a tua edificação espiritual. Leitura da palavra de Deus, meditação na palavra de Deus e oração. Então vamos lá com o nosso primeiro elemento, que é a leitura da palavra de Deus. Vamos ler o Salmo 126, que diz o seguinte: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches os leitos dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Que salmo bonito, né? Este é um salmo daquele grupo de salmos de peregrinação, ou cânticos de degrau, cânticos de romagem, que eram cantados quando o povo retornava do cativeiro babilônico. E esse salmo é uma canção de vitória após o sofrimento, uma celebração da fidelidade de Deus. Esse salmo, que faz parte desses cânticos da ascensão, expressa a alegria e a gratidão do povo de Israel por sua libertação e o retorno do exílio babilônico. Ele também serve como uma oração por uma restauração completa no presente, baseado na memória da intervenção de Deus no passado e na certeza de que o nosso futuro está garantido no Senhor. A autoria do Salmo 126 não é explicitamente mencionada no título do Salmo lá, mas é tradicionalmente atribuído a Esdras ou a um dos profetas que retornaram do cativeiro, provavelmente durante a época do rei Ciro lá na Pérsia. Esse salmo, como eu disse, faz parte do grupo de 15 salmos, do 120 ao 134, conhecidos como cânticos de ascensão, cânticos dos degraus, cântico de romagem, cântico de peregrinação. Eram entoados pelos peregrinos a caminho de Jerusalém para as festas anuais.
algumas peculiaridades do Salmo 126. Temos aqui um contraste de emoções. O Salmo oscila entre a lembrança de uma terra transbordante, versículos 1 a 3, e a realidade de um presente difícil, clamando por uma restauração futura, versículos 4 a 6. É um salmo que nos traz aqui a meditar sobre uma alegria onírica. A libertação do cativeiro foi tão maravilhosa que os israelitas se sentiram como alguém que sonha. Temos aqui a confissão das nações, até mesmo as nações vizinhas reconheceram que o retorno de Israel foi obra de Deus, mostrando a magnitude desse milagre. Temos aqui uma metáfora agrícola usada pelo autor e compositor desse salmo. A imagem de semear com lágrimas e colher com alegrias, que está registrada aí nos versículos 5 e 6. É uma poderosa metáfora para o sofrimento presente que precede uma futura recompensa. Temos aqui também uma simetria. A estrutura do salmo é dividida em duas partes que se correspondem. A primeira é uma retrospectiva da alegria passada e a segunda é uma oração pela restauração futura. O contexto histórico desse salmo, como eu falei anteriormente, é um salmo pós-exílio Babilônia. O contexto mais aceito para o Salmo 126 é o retorno dos exilados judeus da Babilônia, por volta ali do ano 538 a.C., após 70 anos de cativeiro lá na Babilônia, passando pelo Império Babilônico e depois o Império Medo-Persa. E aqui nós vemos o restabelecimento de Sião. Ao voltarem, encontraram Jerusalém em ruínas e enfrentaram a árdua tarefa de reconstruir o templo e, propriamente dito, também a cidade. A alegria do retorno inicial contrastava com a dura realidade do trabalho que tinham pela frente. E vemos aqui também a memória da libertação. Os versículos 1 a 3 refletem a memória dessa primeira libertação que encheu os exilados de alegria e riso, parecendo um sonho. Temos aqui também a oração por renovação. Os versículos 4 a 6 são uma oração por uma nova intervenção de Deus, pedindo que a restauração seja completa e abençoada com prosperidade, como as correntes de água no deserto do Negueb. Mas vamos olhar para esse salmo, dividindo ele, e esboçando para que a gente entenda melhor e extraia lições práticas para a nossa vida. O salmo começa aqui nos 3 primeiros versículos com uma recordação da libertação passada. Versículo 1 nos mostra a surpresa e alegria do retorno do cativeiro, comparado a um sonho. No versículo 2, a celebração nacional, cheia de riso e cânticos, reconhecida até pelas nações divinas. No versículo 3, temos aqui a confissão de Israel de que o Senhor fez grandes coisas por eles. Esse era o motivo da alegria, esse era o motivo do riso que emanava do coração deles, e as nações vizinhas podiam dizer: olha, o Senhor fez coisas grandes por eles. Que coisa bonita, né? E aí os versículos 4 a 6 nós temos aí a oração por restauração presente e futura. Veja, eles voltam, chega lá, encontra um cenário devastador, a cidade em ruína. Mas todo esse cenário fúnebre, catastrófico, não foi suficiente para tirar a alegria deles. A alegria era intensa porque voltaram para sua pátria, e isso eles entenderam que foi um milagre de Deus. E mesmo aquela situação caótica não fez que eles perdessem a fé. E eles oram para uma restauração completa da cidade, para que a cidade volte a ser reconstruída e volte a viver como era, a cidade de adoração a Deus. Então, no versículo 4, nós temos um pedido por uma nova restauração da sorte de Sião. No versículo 5,
a promessa de que a perseverança no sofrimento, semear com lágrimas, será recompensada. Aqueles que semeiam com lágrimas voltarão com júbilos, trazendo seus feixes. E no versículo 6, a certeza de que aqueles que saem em meio à dificuldade para trabalhar voltarão com grande alegria e recompensa, colhendo com júbilos. Essa é uma verdade que está lá no Salmo 126 e o Senhor quer que cada um de nós se aproprie. Não importa as dificuldades, o importante é lembrar que nós temos um Deus maravilhoso. Deus é o restaurador dos sonhos. Ele começa quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Olha, ficamos como os que sonham. O povo havia perdido tudo, terra, templo e liberdade, mas Deus cumpriu a promessa e os trouxe de volta. O salmista expressa o sentimento de incredulidade diante da bondade divina. Isso parecia um sonho, mas era real. Qual é a aplicação para nós nesse texto? Deus ainda restaura sonhos que pareciam mortos. Ele reverte diagnóstico, muda histórias e faz o impossível quando esperamos nele. Se aproprie disso. Veja que Apocalipse 21:5 diz: eis que faço novas todas as coisas. Esse é o Deus que nós servimos. O tempo do choro é o solo da colheita. Vou repetir que isso é forte. Veja aí, o tempo do choro é o solo da colheita. Os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Não, nem toda lágrima é sinal de fraqueza. Muitas são sementes regadas pela fé. A dor do processo é o preparo do terreno para uma colheita de testemunhos. Qual é a aplicação? Continue semeando no tempo da adversidade. O que você planta em fidelidade, Deus fará florescer em abundância. Veja que o Salmos 30, versículo 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. No versículo 6 nós temos a alegria dos que confiam no tempo de Deus. É confiar em Deus e confiar no tempo dele. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus muros. Eu friso isso, voltará sem dúvida. Você pode crer, você pode ter certeza. O salmista conclui com uma certeza: quem confia em Deus não planta em vão. Mesmo com lágrimas, quem persevera na fé voltará com colheita nas mãos. A aplicação: não desista. Você pode estar chorando agora, mas Deus já está preparando o tempo da tua alegria. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, diz Filipenses 1:6. Então, lembre-se desse salmo. Deus restaura sonhos perdidos. As lágrimas são sementes de fé. A colheita vem no tempo certo. Talvez você esteja em um período de lágrimas, mas não pare de semear. A promessa do Senhor é que o final será de alegria e colheita abundante. Confie. O que você tem chorado hoje pode ser o testemunho que amanhã glorificará o nome de Deus. O Salmo 126 é a prova de que Deus transforma cativeiro em liberdade, desespero em esperança e lágrimas em celebração. Ele continua restaurando vidas, famílias e corações. Eu convido você a orar. Ore e fala: Senhor, restaura o meu sonho, fortalece minha fé, que cada lágrima derramada hoje, Deus, se torne uma colheita de alegria amanhã. Enche-me com a tua presença e renova a minha esperança em ti, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você e com você. Pai bondoso, esse salmo nos enche de alegria, de motivação e de esperança. É bom saber, ó Deus, que em meio a toda a ruína e caos que está ao nosso redor, o Senhor continua zelando e velando por nós. Assim como o Senhor trouxe o povo de Israel do cativeiro babilônico depois de 70 anos, quando eles já não tinham mais esperança,
o Senhor também quer restaurar sonhos dos teus servos que estão assistindo esse devocional. Ó Deus, eu tenho sempre pedido que o Senhor entre com providência. Restaura, Senhor, restaura os sonhos, Senhor. Renova a fé, a esperança dos teus servos que estão desanimados, que estão sem esperança, sem perspectiva de melhora, Senhor. Entra com providência, Senhor, para que eles se sintam como realmente estivessem sonhando de tanta alegria pelo milagre que o Senhor vai derramar na vida deles. Pai, providencia tudo aquilo que os teus servos estão precisando, Senhor, que eles consigam ter as suas finanças em dias, que eles consigam pagar as suas contas, que eles consigam ter todas as suas provisões diárias supridas. Muitos que estão enfrentando dificuldades financeiras, ajuda, ó Pai. Muitos que estão enfrentando enfermidade, concede cura, cura física, cura emocional, cura espiritual. Sopra, Senhor, sobre eles o bálsamo do teu Santo Espírito, para que ele experimente a tua paz, que excede todo entendimento. Entra com providência e defende e dá ganho de causa para os teus servos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Olha, eu fico maravilhado com esse salmo. É um dos meus prediletos. Tem bastantes, mas esse também é um deles. Os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como aqueles que sonham, a nossa boca se encheu de riso. Então se diziam entre as nações, grande coisas fez o Senhor por eles. Sim, com efeito o Senhor fez grande coisa, por isso estamos alegres. Então se alegre no Senhor, que fez e vai continuar fazendo grandes coisas por você. Se esse devocional falou a sua mente, o seu coração, não guarde para si. Compartilhe com seus amigos. Não esqueça de dar sua curtida, de fazer seu comentário. Quer oração? Coloque lá no comentário. Precisa de ajuda? Precisa de orientação? Coloque lá no comentário que eu vou ler e vou te responder. Não esqueça de ativar os sininhos para receber as nossas notificações, pois nós temos devocionais todos os dias. Se você não é inscrito, inscreva-se e compartilhe esse devocional com o maior número de pessoas possíveis. Eu sou grato a você que todos os dias reserva esse tempinho para edificar a sua mente e o seu coração. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso e que a alegria do Senhor seja a tua força. Que coisa bonita, né? Esse devocional no meio dessa paisagem tranquila, só o som dos pássaros, coisa maravilhosa. Deus te abençoe grandemente. Amém.